E agora aquele momento onde a gente bate um papo especial. Outubro é considerado o mês missionário. Que mês especial, hein, irmão? Exatamente. Chama os cristãos, os católicos a irem mais longe. Isso mesmo. Época que a igreja convida os cristãos a colaborarem com as missões no mundo. Esse ano o tema do mês reforça a importância do discurso das bem-aventuranças. Felizes os que promovem a paz. Está em Mateus 5, versículo 9. Na mensagem deste ano para o Dia Mundial das Missões, que foi instituído pelo Papa Pio XI em 1926, o Papa Francisco destacou o seguinte: todo homem e toda mulher são chamados a realizar essa missão. Missão que é a razão pela qual se vive na Terra, ser atraídos e enviados. Cada um de nós é chamado a refletir sobre essa realidade. Eu sou um missionário nessa Terra e para isso estamos neste mundo. E para nos ajudar a mostrar essa realidade, tenho a alegria de receber aqui a irmã Claudete Chaves da Cruz, que é missionária passionista de São Paulo da Cruz. Seja bem-vinda, irmã, aqui à TV Pai Eterno. Muito obrigada. Agradeço a oportunidade de, mais uma vez, compartilhar esse momento tão bonito, né, a todos vocês que nos assistem, né, que nos sintonizam neste momento. Um momento tão rico de partilha, de vida e de comunhão. Olha, irmã, hoje tem bolo de coco, oh, delícia! pão de queijo, aquela rosquinha, essa geleia. Já vou cortar o bolo aqui para a irmã, se ela quiser experimentar. Isso. A senhora quer café ou quer o suco? Acho que eu vou querer um cafezinho. O tempo hoje está frio, né? Então tá. Aqui especialmente. Colaborando para um cafezinho. A senhora quer com açúcar ou adoçante? Eu prefiro açúcar, viu? Ah, eu também. Ainda sou amante do açúcar. Eu falo isso lá em casa, eu ainda posso, então eu vou curtindo o açúcar, viu? Esse café é preparado com todo carinho e a gente não pode desperdiçar não, viu? Com certeza. Então vou também botar aqui um cafezinho. Irmã, eu sou membro de uma congregação missionária como a senhora. Só que eu nunca saí da minha terra, até meus confrades pegam no meu pé por isso. Fala assim, o irmão Diego é de Goiânia e nunca saiu de Goiânia. Bom, tive poucas ocasiões para sair aqui da cidade, né? Morei já em Brasília, morei em outros lugares, mas a maior parte das vezes trabalhando por aqui mesmo, mas sou de uma congregação missionária. A senhora é de uma congregação missionária, está em Goiânia, mas é natural de onde? Eu sou paranaense, mas me considero assim uma pessoa rondoniense. Ah, é? Mas paranaense de qual cidade? Eu sou de Nova Cantu, no Paraná. Eu sou de Toledo, no Paraná. Nova Cantu, não tenho nem ideia, porque eu ainda saí de lá muito criança. Ah, tá. Na época da imigração, meus pais vieram para Rondônia aí. Então, praticamente, assim, muito cedo. Estou procurando aqui a colherzinha do açúcar, eu gente. também estou aqui. A Ana já eu tá acho que vou precisar optar agora pelo Pois é, pelo agora vai ter que ser um adoçante, adoçante, viu? porque faltou a colherzinha Não tem do problema, açúcar. não tem problema. Tem problema não. E quando eu faço essa pergunta do lugar de origem... Isso é engraçado. Deixa o povo tudo na saia justa. Não tem problema Não tem não. nada não. Isso é missão. Exato, Isso é missão. Nos chama aqui em casa, estamos em casa. Mas olha só, quando eu fiz essa pergunta, essa colocação a respeito do lugar de origem, porque sempre quando falamos do aspecto missionário, tem essa história de sair da sua terra e vai. E a senhora já começou falando que é paranaense, mas se sente rondoniense. Por quê? Porque praticamente a minha cultura, a minha vida, eu cresci ali. Então, os meus costumes, tudo ali. Paraná eu conheço assim de nome, praticamente, né? Então, mesmo assim, depois que nós mudamos para Rondônia, eu nunca voltei lá, né? Não conheço nem o espaço onde eu nasci. Então, eu me considero realmente rondoniense. E agora goianiense, né? Porque onde a gente está, realmente a gente é. E depois, com certeza, a senhora sentiu um chamado para a missão. Como é que esse chamado chegou ao seu coração? Esse chamado tem uma história tão bonita, tão Conta pra linda. gente, irmã. Assim, hoje os meios de comunicação, a gente fala em vocação e hoje é tudo assim por via internet, via WhatsApp. A minha vocação ainda foi a vocação do rádio. Na época da carta, do rádio. Né? E assim, na minha paróquia, quem me acompanhava vocacionalmente eram as irmãs missionárias de Jesus crucificado.
fazia um acompanhamento ali com elas, né? Cresci na comunidade. E assim, de repente, acho que diante dos desígnios de Deus, surgem as irmãs passionistas na minha vida. Através de um recadinho no rádio, numa cartinha que foi levada à pessoa errada entre aspas, porque é onde eu estou hoje, que acabou sendo assim, culminando nessa minha realização pessoal, vocacional, missionária. Então eu digo assim, através de uma carta errada, entregada para uma pessoa errada, entregue para uma pessoa errada, hoje eu sou passionista. Irmã, a senhora concorda, né? Providência de Deus na vida da senhora, Deus, com certeza. ele caminha com a gente assim, é fantástico, viu? Fantástico. São histórias bonitas e você sabe que nós temos imagens dessa história de vida da irmã Claudete? Vamos Não convidar todos para ver. acredito. Coloquem aí, minha gente. As Coloquem fotos as da imagens. vida missionária da irmã Claudete. Olha que lindo. Olha, onde é isso aí, irmã? Isso é no Pará. Eu morei quase 6 anos na região da Amazônia, né? E assim, foi um tempo de graça para mim. Né? A convivência com os ribeirinhos, com os indígenas, né? Isso me fez crescer muito. E assim, estender esse espírito missionário que já está em mim, está em nós, desde o nosso nascimento. Eu fico aqui emocionada, irmã, sabe por quê que eu me emociono? Porque eu sou apaixonada pelo trabalho missionário. Quando eu vi a senhora ali segurando o bebezinho, eu fiquei pensando assim, o quanto a senhora fez a diferença na vida daquele povo. E é tão gratificante, o pessoal em casa está vendo aí imagens da irmã se envolvendo com a história, são histórias difíceis, e a senhora chega, o missionário chega para dar o brilho, para dar o ânimo. Então isso é tão encantador, me encanta tanto. Assim, da mesma forma, o pessoal que está em casa acompanhando toda a nossa programação, um trabalho missionário, onde a gente chega para dar luz, para despertar as pessoas para ter mais esperança. A senhora fez essa experiência também, em todas essas missões? Mas assim, não fica triste não, ou alegre demais, porque assim, eu sinto assim, e o Papa Francisco nos desperta muito para isso. Nós somos uma missão. Então, até então, a gente tinha esse espírito da gente, eu vou fazer missão, eu vou ser missionário lá, eu posso ser missionário onde eu estou. Sim. Deus, ele nos concede como missão a partir da nossa concepção, porque ele gera em nós esse espírito que move a algo tão bonito. Lógico que a gente vai tendo e ganhando oportunidades para viver essa missão de uma forma diferente. E eu vivo hoje a missão. Ontem lá no Pará, hoje aqui em Goiás, né? Hoje na Casa Thalita Kum, com aquelas meninas. E que é também um trabalho que a gente... Eu quero falar do Thalita Kum daqui a pouquinho, mas... Eu vou comer um pãozinho de queijo? Fica à vontade, irmã. A gente chama as pessoas para tomar café e não deixa ela tomar café, porque fica Você sabe que perguntando quem as está coisas, em casa... né? Só conversando. Depois o que eu escuto assim... nem um pãozinho de queijo pra gente. A gente tava aqui com água na boca. Eu vou fazer de novo essa experiência de tomar esse santo café. Exato. Pode pegar esse bolinho aqui eu já também, cortei viu? pra senhora, irmã. Tá? Fica à vontade. Experimentar. Mas eu quero destacar, irmã, né, que a senhora lembrou aí uma coisa que para muitas pessoas fica assim, o missionário é aquele que sai da sua terra e vai. Mas mesmo aquele que está na sua terra pode viver com um espírito missionário. E acho que o objetivo da igreja, quando realiza esse mês de outubro, é chamar a atenção de todos nós batizados a vivermos onde estamos esse espírito, esse renovado ardor missionário, que é, na verdade, ir além daquilo que a gente já faz no dia a dia, ter um ânimo, uma coragem renovada, não é isso? E o Papa Francisco, ele nos desperta para isso. Ele diz assim, que ser missionário não é assim, eu vou abrir agora essa gavetinha e vou viver a missão. A missão é onde está o amor. Onde o amor, ele é gerado, manifestado, vivido. Eu estou sendo missionário. Então, você pai, você mãe, que desde o amanhecer até o anoitecer, que cuida da casa, que gera este amor, que manifesta esse amor, que vive esse amor, você está sendo missionário, missionária. Isso Não é verdade? Essa missão que Deus impregna na gente, Ele sela com o seu amor para que nós sejamos amor onde nós estejamos.
Ô, irmã, tem uma amiga, eu já até contei isso aqui em algumas oportunidades na TV. Uma amiga, ela sempre foi catequista, desde solteira e sempre trabalhou na catequese. Quando ela casou, né, teve filhos, então toda aquela dificuldade, né, tanto trabalho para cuidar dos filhos pequenos, ela não pôde voltar. Aí ela foi conversar com o sacerdote da paróquia onde ela participava e ela falou: padre, me dói o coração de não poder voltar da catequese, parece que eu não estou cumprindo a minha missão. Aí o padre, inclusive, disse até isso para ela: minha filha, você está evangelizando os seus filhos? Você está cuidando bem dos seus filhos? Está plantando a sementinha de Deus no coração deles? Isso é missão. Se você fizer bem essa missão, você está cumprindo o seu papel. Exatamente. E é justamente isso, né? Exatamente. Antes de vir para o programa, eu li uma historinha que eu acho que ela ajuda a gente a refletir. De uma família que tinha alguém especial, uma pessoa com necessidade especial em casa, e quem cuidava praticamente desta pessoa veio a falecer. A mãe, inclusive. E aí, antes dela falecer, ela viu que já estava assim nos seus últimos momentos, ela disse para alguém da casa: você vai cuidar do fulano. Então, qual que foi a missão dele? Foi designado por alguém a dar continuidade àquele caminho que ela vinha fazendo. E uma vez encerrando a sua missão, ela passou para alguém. E eu vejo que assim é Deus para conosco, através do nosso batismo. Né? Mesmo pensando assim, quando Ele envia os 12, Jesus viveu uma missão e Ele deixou esta missão para os outros, essa continuidade da missão. E nós somos continuadores desta missão de Jesus na igreja, no mundo, nas diversas realidades onde nós estamos. Irmã, nós vivemos a nossa vida de igreja nas paróquias, né? E também há um chamado constantemente feito para que as paróquias sejam missionárias, né? Como traduzir isso na prática, na vida das pessoas? Porque normalmente as pessoas já reclamam assim: a paróquia tem tanta reunião, tanta coisa, tanto encontro, tanta celebração, tanta coisa, mas às vezes isso tudo que é do dia a dia, falta um ânimo missionário. O que a gente poderia elencar como características de uma paróquia missionária? Para mim, assim, uma paróquia missionária se distingue quando todos que ali fazem parte se toma consciência desse ser seu missionário, nessa perspectiva que nós estamos falando. Nós somos missão. Então, realmente, não é a gaveta. Não, agora eu vou fazer missão. Mas quando dentro dele, dentro dela, desperta, é movida por esse espírito missionário, ele vive a missão sem perceber que agora eu sou e agora eu não sou. Então, eu sinto assim que a paróquia missionária é uma paróquia onde todos os seus membros se envolvem nos trabalhos, seja na catequese, seja nas coordenações, seja nas visitas, seja nesse início que é na família. Esse bom exemplo, esse testemunho é uma paróquia missionária, onde todos os membros possam se conhecer, um tomar a dor do outro e ver realmente esse amor. É trazer responsabilidade para mim, né? Ficar olhando para o outro. Exatamente. Não, o outro tinha que fazer isso. Quantas visitas... Não é isso. Quantas visitas fiz, deixei de fazer. Aí isso é gaveta. Agora, quando eu já acordo e digo: hoje eu quero viver a minha missão, seja ela qual for. Abre o coração. Irmã, na opinião da senhora, qual que é o maior desafio de um missionário hoje? É quando ele se sente fechado. O fechamento é o desafio. Porque o missionário que vai, ele precisa estar aberto a todas as realidades que ele encontrar. Seja de alegria, seja de tristeza. Então, a disponibilidade, isso abre o campo. O compromisso, a fidelidade... Isso ajuda muito. Mas o maior desafio é o fechamento, é o egoísmo. Quando eu penso só em mim, eu não posso ser missionário assim. A pessoa não pode pensar que vai servir numa comunidade paroquial porque ela tem tempo agora para isso, ou a partir das suas necessidades, ou enfim, a partir de si. Tem que ser a partir da realidade da comunidade a qual ela vai servir. Exatamente. Né? E nem vai ter mérito por ser missionário. Não é? Não, isso aí a gente não... O que a gente ganha é o reino. É o reino de Deus.
né? Que são as pessoas que já nos esperam. Agora, irmã, a senhora falou agora há pouco do projeto missionário que a senhora participa hoje, que é o Talitha Kum. Você já ouviu falar, Caísa? Já ouvi falar, É um sim. projeto belíssimo e Trabalha com mulheres, não é? Exato. Adolescentes, meninas. Explica para quem não conhece, partindo do nome, Talitha Kum. Talitha Kum é aquela passagem do Evangelho, né, Marcos 6, onde Jesus chega na casa de Jairo e lá está a menina, né? A menina morreu, todo mundo desesperado e Jesus, com a sua força, ele chega, pede para as pessoas saírem, deixa só o pai e a mãe da menina e segura na mão dela e diz: menina, levanta-te, que significa Talitha Kum. Então, assim, a casa Talitha Kum, ela já existe há mais de 20 anos. Mais de 20 anos. E aqui nós queremos agradecer, como passionista, a participação, né, dos padres redentoristas que nos ajudam nesta missão, né? A cedência do espaço é de vocês, né, da congregação. Aliás, é um projeto de várias congregações religiosas, Começou né? assim. Sim. Quando começou foi assim, foram diversas congregações que se uniram para desenvolver esse projeto. Com o tempo, uma foi saindo, outra foi saindo, cada um com seus desafios, que também é missão. Exato. Né? E aí acabou ficando nós, irmãs passionistas, onde nós estamos lá até hoje. Então, é uma casa que fica ali no Jardim Goiás, na Rua 2. É uma casa que, como eu disse, já existe... Quem não conhece Goiânia, perto do estádio Serra Dourada, Serra né? Dourada, é um ponto de referência bem legal. E aí nós estamos ali há mais de 20 anos, acolhe meninas que vêm encaminhadas do juizado ou conselho tutelar, que são violadas os seus direitos na família. Então, aí o juizado encaminha e nós estamos ali com a missão de cuidar, de amar, de oferecer oportunidades. E assim, é uma missão, digo assim, não digo árdua porque é de coração e é com amor, mas assim, é desafiadora, porque exige bastante da gente. Mas quando a gente faz, eu acredito assim, quando a gente vive isso com amor, é compensador. Né? Então, a casa comporta 12 meninas. No momento, nós temos 7, até porque, em vista da pandemia, a gente deu uma recuada de estar acolhendo. Mas não é que não tenha procura, não. Tenha muita procura. É uma casa que vive de doação. Graças a Deus, a generosidade de tantas pessoas que passam por ali, que conhecem o projeto. Então, vai despertando também esse espírito missionário. E a senhora está lá com quantas irmãs missionárias? Nós somos em 3. 3 irmãs com os educadores que colaboram também. Aí, né? quando essas meninas entram, essas adolescentes entram em contato, elas passam por uma entrevista? Sim, a gente faz uma triagem e vê se encaixa um pouco no perfil da casa. Entendi. Né? Então, aí a gente faz a visita e aí o juizado encaminha. Aí lá dentro tem todo um trabalho de catequese, tudo tem, isso? Elas faziam antes da pandemia a catequese na paróquia, Paróquia São Francisco, né? Mas assim, elas têm oficinas, elas cuidam do trabalho da casa, elas têm a vida estudantil normal, vai e volta para a escola. Vocês residem na mesma casa? Não. Nós estamos lá durante o dia. Sim. E à noite nós vamos para a nossa casa. Então tem algum outro trabalho missionário que vocês realizam? Não. Assim, né? Uma paróquia? Na paróquia, a gente está ali como presença mesmo, mas dizer assim, alguma missão assim na comunidade. Pois é isso que eu queria chegar exatamente nessa palavra presença, que as pessoas muitas vezes... Agora vou tomar o suco. Vocês não comem, não? A gente conversa, mas quando entra no intervalo a gente come. Isso aqui não sobra nada, irmã. Então eu vou aproveitar. Aquele povo que está ali atrás, aproveita agora, que quando entra no intervalo aquele povo ali devora tudo. Mas quando a irmã falou de presença, a gente precisa lembrar que isso até está, por exemplo, nas constituições dos missionários redentoristas. A presença por si só já deve ser evangelização. A minha presença, e aí eu fico pensando, Caísa, irmã, se o testemunho que eu, enquanto batizado, enquanto religioso consagrado, ofereço com as pessoas com quem eu trabalho, com quem eu convivo, se ela é presença evangelizadora, né? Porque essa presença por si só já deve ser evangelização. Exatamente. Isso, assim, eu acredito assim, que a igreja deu um salto muito grande em relação a isso, porque, assim, eu falo assim pela minha congregação, até então, ser missionário era só quem estava lá na pastoral.
Esqueci assim, ficou assim um pouco adormecido de quem estava na escola, era uma missão, de quem estava lá trabalhando com os idosos, era uma missão. Então eu acredito assim, que a igreja abriu um leque muito grande em relação à palavra missão. Porque assim, dava um certo desespero, porque, por exemplo, eu vivi boa parte da minha vida em pastoral, mas vivi também assim na questão da educação formal, na escola, né? Eu pensava, então, não estou sendo missionária aqui. Agora, quando a igreja abre este leque, dá-se uma alegria muito grande, e eu acredito assim, que desperta em você que está em casa esse espírito de viver a missão. Eu não tô na minha família, eu não estou aqui, tenho filhos, não estou no meu trabalho à toa. Eu tenho uma missão para realizar. Exatamente. Né? E assim, quando fala, parece que ainda dá mais essa inquietação de dizer assim, o que eu estou fazendo? Isso mesmo. Né? E quando o irmão fala assim da questão da presença, é hora da gente parar e pensar, que tipo de presença? A minha presença vida, né? é significativa? Um sorriso que eu dei, ele fez a diferença na vida de alguém? Um bom dia, uma boa tarde, é verdade? A minha atitude, né, faz toda a diferença. Faz toda a diferença nesse sentido. O que eu falo com as pessoas faz toda a diferença. As palavras têm poder na vida do outro e a gente não para pensar nisso. Não para. Talvez depois que passa muito tempo, a gente fala assim, nossa, eu fiz aquilo que... Né? Ser uma presença bendita na vida do outro, né? Uma abençoada, porque às vezes o pessoal consegue ser uma presença de tropeço mesmo na vida do outro. Se eu puder ver bem longe de mim, né? Não sejamos assim. Agora, a senhora é da congregação das Irmãs Passionistas. O fundador foi celebrado ontem? São Paulo da Cruz. E nós somos também de Madalena Frescobaldi, porque São Paulo da Cruz foi um grande missionário no século que ele viveu, né? Muito missionário. E eu acredito que o espírito dele continua vivo em nós, quando a gente desperta esse olhar para a paixão do mundo, para a paixão do outro. Isso é vocação, isso é missão. E a nossa fundadora é a Madalena, que inspirou nesse grande homem e fundou a nossa congregação passionista, Maria Madalena Frescobaldi. E o carisma da congregação qual é? Viver, promover a paixão de Jesus na paixão da humanidade. Interessante, interessante. E claro, está vendo como é uma definição que pode ser traduzida de diversas formas. Com certeza, né? Você já, né, é outro lado, né? Exatamente. O chamado que Jesus nos faz, a gente já exemplificou aqui bastante, mas sempre é bom enfatizar isso, a gente traduz isso, o jeito de seguir Jesus, de responder ao chamado missionário de Jesus, das diferentes formas. De tal forma que ninguém está excluído do chamado, né? Ninguém tem espaço para todo mundo. Por isso que missão é vida. Missão é dizer, eis-me aqui, envia-me. Exatamente. Dizer o sim, né, irmã? A cada dia. A cada instante da igual, nossa vida. Como a senhora disse, abrir o coração para o que der e vier. Estou aqui, aonde o Senhor É interessante assim, porque a gente acorda, a gente não sabe daqui a minutos o que acontece com a gente, né? Então, eu acredito assim, esse espírito de você se colocar desde o seu primeiro respiro do dia à disposição de Deus, isso aí ele vai abrindo leques, abrindo caminhos e a gente chega onde está. Pode. Irmã, e diante de tudo, a senhora é ser humano, como todos que nos acompanham, como nós. Diante de tudo que a senhora já viveu, de tantas missões, hoje o desafio que a senhora está enfrentando com muito amor, que a senhora já salientou isso, a senhora já pensou em desistir? Nunca. Às vezes bate assim, porque nós somos realmente humanos, né? E às vezes as pessoas falam assim, mas você não sei o quê. Gente, antes de eu ser consagrada à vocação passionista, eu sou gente. Né? Então isso assim vai dando uma alegria da gente viver todos os momentos da vida da gente. Lógico que assim, o pensar em desistir é porque talvez ele venha, mas não vem com tanta frequência, porque a gente alimenta. É como tomar esse cafezinho gostoso. Se eu não tomo um café, não me alimento no dia a dia, vai me dando fraqueza. E na vida consagrada, precisa desse alimento diário. A oração, a vida comunitária, a missão. Isso nos sustenta. Se a gente olha até para Jesus, se até Jesus pediu, Pai, afasta-se de mim, mas na oração seja feita a vossa vontade. É o caminho da perseverança, a oração. É a oração, não tem como.
Irmã Claudete Chaves da Cruz, missionária passionista, a senhora trabalha no Talitha Kum e a gente queria deixar um espaço para a senhora falar como as pessoas podem colaborar com essa obra que não parou no tempo da pandemia. A obra continua. Como colaborar com o Talitha Kum? Primeiramente, eu quero agradecer todas as pessoas que, principalmente nesse tempo ainda que nós estamos, no começo um pouco mais, que deixou a sua generosidade, a sua colaboração, seja grande, seja pequena. Primeiro, agradecer. E como participar? Eu não vou dizer que você vai lá e visite, porque nós estamos ainda as meninas estão todas de quarentena, né? Porque tá perigoso, né? Então todo cuidado é pouco. Mas assim, você pode colaborar. Pode entrar na nossa página, levar a sua doação. Fica no Jardim Goiás, como eu disse, né? Tem um telefone? Tem. É 3218 2070. DDD 62 3218 2070. Viu? E assim será uma alegria muito grande, porque as meninas vivem daquilo que o povo doa. E graças a Deus não nos tem faltado. A generosidade, ela vem em abundância. Que maravilha. Irmã Claudete, muito obrigado por sua participação conosco e que o seu testemunho missionário possa inspirar todos nós a nos doarmos cada vez mais. Deixa eu deixar um abraço? Claro, à vontade. Eu deixo um abraço para todos que nos assistem neste momento. Foram muitas pessoas que se manifestaram. E aqui eu deixo, então, um abraço à minha família lá em Rondônia, né, todos os parentes, os amigos, as irmãs passionistas que nos sintonizam também. E você que realmente tirou um pouco do seu tempo para estar conosco. Um beijo grande, obrigada pela oportunidade. Um beijo para as meninas que estão lá, atentas também. A senhora gostou do bolo e do café? Eu não tomei o suco ainda, mas depois na hora do intervalo nós vamos claro, né? Claro, mas até agora foi bem, né? Da onde que veio esse bolo, hein? Nossa. Esse bolo foi feito pelo Não fui Marreco. eu que fiz, o Marreco que fez. A Caísa assou o pão de queijo, que ela não sabe fazer, ela comprou congelado. E o café também nós Caísa, qual que vai ser a missão de aprender essa receita gostosa desse pão de queijo? Uma missão que eu vou ter, que a irmã me deixou, aprender a fazer pão de queijo. Exatamente.